Chutou, para aqui, inventou. É gol! Procede que Vidal é uma opção melhor para o Flamengo do que Gerson na partida contra o Independiente Del Valle? Pelo menos nesse primeiro jogo contra a equipe equatoriana, partida esta que será disputada em Quito, 2.850 metros de altitude. A altitude é sempre um problema, mas é importante a gente contextualizar a função de cada jogador diante desse tipo de adversário. Bom, a gente está falando aqui de um adversário que é treinado, muito bem treinado, aliás, pelo Martin Anselmi, num jogo de posição puro, que tem uma jogada de bola longa muito forte, né? Jogando sempre técnico que, independentemente é um time que, independentemente do treinador que tenha, gosta muito da bola longa, né, com seus zagueiros. Perdeu o Segovia, tem ainda o Schunk como remanescente, no meio de campo, dois jogadores que são ali os maestros, né, o Faravelli e o Pellerano, mais o Pellerano do que o Faravelli sendo um jogador mais de armação de jogo. E aí, contra um time que gosta de valorizar a posse de bola, a gente vai olhar para o Flamengo e tentar fazer uma análise aqui de um time que vai precisar ter uma combatividade maior, né? Um poder de combate talvez maior do que terá no Maracanã. Então eu não gosto de fazer assim uma análise, não, o Flamengo vai enfrentar esse time aqui, portanto tem que jogar dessa forma. O jogo do Equador é completamente diferente daquele que será disputado no Maracanã, tá? Atenção! Esse vídeo tem o oferecimento da KTO. As melhores odds do mercado para você que gosta de fazer apostas estão aqui no site kto.com. Atenção, hein, pessoal? kto.com. Eu sempre coloco as odds lá no meu Instagram, no @BernardoAqui. Então você entra lá no meu Instagram, pode me seguir no Instagram também, tem análise e tal, aquela coisa toda. Você entra no meu Instagram, no @BernardoAqui, vá no Stories, que lá eu vou trazer as odds para você de Flamengo e Independiente Del Valle. E o mais legal dessa história toda, faça seu registro e utilize o meu cupom Bernardo Ramos, tá bom? Beleza? Vamos dar uma moral também para o professor de guitarra e violão Átila Reis. É só entrar no site dele que está aqui na descrição deste vídeo para você marcar uma aula gratuita de violão ou guitarra com um músico profissional. Eu sempre gosto de enfatizar isso, afinal de contas ele estudou e se preparou para dar essa aula para você. Então entre aqui agora no site dele, marca uma aula gratuita, você vai gostar, depois vocês vão se entender em relação a valores do aprendizado, tá bom? Mas voltando aqui, então, sem muitas delongas, tem um comparativo tão importante aqui de Gerson e Vidal jogando juntos, Gerson que está fora desse jogo contra o Independiente Del Valle, então muita gente vai olhar assim, ah não, mas o Vidal é um jogador mais combativo do que o Gerson, né? Na Europa, pegando a última temporada de cada um no futebol europeu, o Gerson desarmou mais, ligeiramente mais do que o Vidal, os dados são do SofaScore. Gerson desarmou 1,2 por jogo, desarme por jogo, e o Vidal 0,9, ou seja, um desarme por jogo, os dois mais ou menos empatados. Aí você transfere isso para o Flamengo do técnico Vitor Pereira, pegando os dois jogos do Mundial como exemplo, tá? Al Hilal e Al Ahly. E aí você tem uma discrepância absurda a favor do Vidal. O Gerson jogou apenas 45 minutos daquele Mundial. Sabe quantas vezes ele desarmou naquela partida? 0. Em contraponto, o Vidal, no único jogo que fez inteiro no Mundial de Clubes, desarmou 7 vezes. Foram 7 desarmes, fora as interceptações do Vidal no jogo. Ou seja, o Flamengo tem um jogador, pelo menos nesse recorte da temporada, é bom falar sobre isso, tá? Porque eu sempre falei aqui que o Gerson não é aquele jogador que é pé mole, nada disso, tá? É um jogador que desarma sim também. Agora, é impressionante a diferença de um para o outro neste nível da temporada, pelo menos na preparação de cada um para este jogo que é muito importante para o Flamengo. Então, é verdade, Vidal para este jogo, na altitude, contra um time que busca propor mais o jogo, é sim mais importante ao Flamengo, é melhor para o Flamengo nesse jogo do que o Gerson. Gerson seria o titular, caso estivesse apto? Não sei, nunca saberemos. Agora, especificamente para esse jogo, a diferença é importante e vale ser ressaltada. O Hilal até foi dele a falha combinada com a do Santos, né, que resulta
no gol marcado de pênalti pelo Al Hilal logo no primeiro, segundo minuto, nem me lembro direito, fiquei tão chateado daquela partida contra o Al Hilal. Então a gente tem claramente aí dois jogadores que são fundamentalmente mais importantes no desarme, na combatividade, tanto pelo lado direito, né, na lateral direita, quanto no meio de campo. Então não é mito não, é verdade, é impressionante, né, como a gente vai fuçar algumas coisas. Deixa eu ver aqui a última temporada de cada um, né? Aí você tem um desempenho muito parecido de dois jogadores que atuavam como meio-campistas na Europa, né? Pelo menos pegando o Gerson, o recorte do Gerson na temporada anterior, né, 2021-2022, com a camisa do Olympique de Marseille, e a última temporada do Vidal. Também já falamos sobre isso, que foi vice-campeão da UEFA Champions League em 2015. Ele jogava no meio de campo com Pirlo, Pogba e Marquisio. Ele era volante? Não, evidentemente não. Na Internacional, era um jogador que atuava mais como reserva do Barella e do Çalhanoğlu do que do Brozovic. Então não dá para a gente falar aqui, ah não, Bernardo, Vidal era um volante. Peraí, a conta não fecha, tá? Até falando em relação aos jogadores que ele substituía nessas duas equipes, né? Na Juventus sendo titular e na Internacional sendo reserva desses dois jogadores. Então a gente está pegando aqui jogadores mais ou menos da mesma posição, meio-campistas. Eu não estou falando aqui, fazendo uma comparação com o João Gomes ou com o Thiago Maia, não. Inclusive, o Vidal, se você pegar a média dos dois jogos que ele disputou aí no Mundial de Clubes, tem uma média de desarme superior à do João Gomes em todo o Campeonato Brasileiro. Então é importante sim olhar para os números para a gente provar ou sublinhar aqui uma tese, tá bom? Saudações, até a próxima e tchau, tchau.